Bom dia, meus queridos. Bora lá para mais uma aula de história, agora sobre a Segunda Guerra Mundial. Falamos sobre a primeira e agora sobre a segunda, capítulo 7, página 36. No final da Primeira Grande Guerra, que foi de 1914 a 1918, os países vencedores do conflito impuseram aos alemães a assinatura do Tratado de Versalhes, que vocês podem ver uma imagem aí que representa essa assinatura da paz aí na Sala dos Espelhos do Palácio de Versalhes. Para iniciar os estudos sobre a Segunda Guerra Mundial, é necessário primeiro entender a denominação Segunda Guerra Mundial. Por que é chamada Segunda Guerra Mundial? Bom, primeiro acontece a Primeira Grande Guerra e aí, de repente, um outro conflito onde também envolve o mundo, né? E esse conflito passou a ser chamado também sequencialmente de Segunda Guerra Mundial. Ela é a continuação da Primeira Grande Guerra. A Grande Guerra, que aconteceu nesse período aí que durou 4 anos, ela foi uma experiência traumática para todos os envolvidos, tanto para os vencedores como para os derrotados. Estima-se aí que tenha morrido 10 milhões de pessoas e 150 milhões ficaram feridos ou mutilados. Esse conflito aí, ele foi suficiente para que grande parte da população desejasse nunca mais vivenciar um episódio desse. Depois de firmado aí o Tratado de Versalhes, em 1919, em meio à devastação produzida aí pela guerra, era impensável que a Europa se envolveria em um novo conflito, né? 2 décadas depois. O primeiro, dito aí mundial, havia acabado e deixado aí várias questões sem respostas entre os países europeus. Os italianos, por exemplo, eles se sentiam-se injustiçados pelo que receberam aí na divisão dos espólios da guerra. Os alemães estavam totalmente ofendidos pelas cláusulas aí do Tratado de Versalhes que foram obrigados a assinar. A promoção de regimes autoritários na Itália e na Alemanha nas décadas seguintes ao final da Grande Guerra alimentou aí um sentimento de ressentimento na população desses países, ao mesmo tempo que era também trabalhada a exaltação ao nacionalismo. Uma combinação aí que proporcionou condições favoráveis para desenvolver um novo conflito. Uma vez que os países penalizados, eles buscavam reaver o que perderam com a Primeira Guerra. Na prática, as questões que ficaram pendentes acabaram por contribuir para um novo conflito mundial em 1939. Em 1933, Adolf Hitler assumiu o poder na Alemanha, com a pretensão de reestruturar o país, sobretudo tomar de volta o território do antigo Império Alemão antes da Primeira Guerra e transformá-lo aí no país mais poderoso da Europa. A política expansionista de Hitler estava alinhada a um dos princípios nazistas, denominado aí espaço vital. O que é esse espaço vital? É um princípio nazista que firmava a necessidade de restauração das fronteiras de 1914, antes da guerra, alegando que era preciso reintegrar os povos de origem germânicas, separados aí pelo Tratado de Versalhes, né? E de conquista de territórios também da Europa Oriental, que era rica em recursos minerais. Segundo seus objetivos, Hitler, ele anexou a região dos Sudetos, pertencente à Tchecoslováquia, e logo em seguida ele invadiu a Boêmia e a Morávia. Em 1938, os alemães eles invadiram a Áustria, constituindo aí uma clara violação ao Tratado de Versalhes. Não respeitaram o tratado. E nesse momento, França e Inglaterra evitaram um confronto com Hitler, talvez porque temia aí um novo conflito bélico, e isso acabou incentivando ainda mais os delírios de Hitler. Aí vocês podem ver no mapa a expansão territorial nazista, quantos lugares Hitler ocupou, né? Todos aí, em Berlim, em 30 de janeiro, quando ele assumiu o poder,
Aí ele ocupou os Sudetos, a Boêmia, a Morávia, anexou aí vários outros lugares à região da Alemanha. Aumentou, se expandiu. A Itália, tendo à frente o líder fascista Benito Mussolini, de 1883 a 1945, também tinha interesses de expandir, de aumentar seus territórios. Por isso, em 1935, os italianos invadiram a Albânia e a Etiópia, sendo este último aí, a Etiópia, um país africano, que fazia parte da Liga das Nações. A Itália acabou sendo condenada formalmente, porém nada aconteceu. Dessa forma, o direito internacional não foi respeitado. A Liga das Nações, criada aí após a Grande Guerra, Primeira Guerra, não contava com a presença dos Estados Unidos, do Japão e da Alemanha, que havia se retirado em 1933. Era uma instituição sem poder para conter as disputas imperialistas entre as nações. No Extremo Oriente, o expansionismo japonês se chocava aí com os interesses dos Estados Unidos no comércio do Oceano Pacífico. A invasão da Manchúria, que era um território aí pertencente à China, em 1932, complicou ainda mais as relações entre os dois países. E em 1937, o Japão ocupou o leste da China. Desde 1924, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas era governada aí por Stalin, que havia dado continuidade à política de expansão territorial iniciada por Lenin, quando da formação da União Soviética. Apesar da mentalidade expansionista soviética, dada amostras aí de que não desejava envolver-se em um novo conflito, para confirmar esse posicionamento, em agosto de 1939, eles assinaram com os alemães um pacto de não agressão. Contudo, como veremos adiante, a União Soviética ela não somente entrou na Segunda Guerra, como foi um dos países responsáveis aí pela derrota do regime nazifascistas. Já os Estados Unidos, na década de 30, estavam vivendo os efeitos da crise de 29. O presidente Franklin Delano, eleito em 32, na década de 32, administrava o país com as determinações do New Deal, novos rumos, né? Apesar de as atenções estarem voltadas para a solução dos problemas internos, os estadunidenses não descuidaram de suas pretensões também imperialistas, sobretudo aí no Pacífico. No entanto, até o ano de 1941, eles não se envolveram na Segunda Guerra Mundial. Logo em seguida, tendo aí como referência a política expansionista, dois grupos de países se formaram, como na Primeira Guerra. De um lado, os aliados, formados aí pela França e Inglaterra, a partir de 1941, pelos Estados Unidos e a União Soviética também. Eles tinham a intenção de controlar as anexações territoriais que estavam acontecendo na Europa e na Ásia. O outro grupo era o eixo, integrado aí pela Alemanha, Itália e Japão, tinha o propósito de continuar seu expansionismo, aumentando mais ainda os seus territórios. Bem, aí vocês estão vendo a imagem das tropas japonesas entrando aí na Manchúria, na China, né, e tomando esse território. Em 29 de setembro de 1938, representantes da França, da Inglaterra e dos Estados Unidos se reuniram com Hitler. O objetivo era forçá-lo a parar suas expansões. Em troca, ele receberia os territórios que já tinha conquistado. Ou seja, essa proposta sacrificava os povos, então dominados aí pela Alemanha, em nome do restante da paz mundial. A intenção era evitar um novo conflito. Adolf Hitler aceitou a proposta dos representantes, porém nunca teve a intenção de cumprir a promessa feita. Tanto que em seguida ele voltou-se para a Polônia. Em 1939, a Alemanha firmou um pacto de não agressão com a União Soviética, chamado aí Pacto Ribbentrop-Molotov. Esse pacto continha cláusulas secretas que garantiam a neutralidade da União Soviética, no caso de uma invasão alemã à Polônia, e dava aos soviéticos a liberdade de agir contra os países bálticos.
a Letônia, Estônia e Lituânia. No 1º de setembro de 1939, os nazistas eles invadiram a Polônia. Fato aí que deflagrou, foi o início, o pontapé para a Segunda Guerra Mundial. Hitler escolheu esse país porque ele era um estado recriado com territórios alemães pelo Tratado de Versalhes e contava aí com uma grande população judaica. O antissemitismo crescia na Alemanha, alimentado aí pela ideia de que os judeus eram os responsáveis pela derrota alemã na Grande Guerra. Então Hitler ele perseguiu muito os judeus. Houve aí então as fases do conflito. Conflitos aí a Segunda Guerra Mundial teve início em 1939, terminou em 1945. Para facilitar, eles dividiram essa fase aí da Segunda Guerra em 3 fases. Primeira fase, vitórias do eixo. Quem são os países do eixo? A Alemanha, Itália e Japão. Eles venceram a primeira fase da guerra. Segunda fase da guerra, equilíbrio de forças, ou seja, não houve vencedores, os dois estavam por iguais. E terceira fase, houve vitória dos aliados. Quem eram os aliados? França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. Então, eles saíram vencedores, né? Os aliados venceram a Segunda Guerra Mundial, assim como venceram também a primeira. Aí no mapa, vocês podem ver as forças de colisão que estavam organizadas aí em 1939, né? De vermelho, os países país do eixo, como eu já disse, a Alemanha e Itália, e Prússia Oriental também. E de amarelo, os países do aliado, Inglaterra, França, União Soviética, esses países aí, certo? Invasão da Polônia. Pelo Tratado de Versalhes, o Império Alemão ele perdeu territórios para a Polônia. No entanto, em alguns desses territórios, a população era majoritariamente germânica e a política adotada pelos poloneses era repressiva em relação a esses habitantes, né? Eles não aceitavam os germânicos bem. Aproveitando-se dessa situação, Hitler exigiu que os poloneses devolvessem a cidade de Porto de Danzig, atual Gdańsk, localizada aí em uma área chamada de Corredor Polonês. Assim como toda a extensão desse corredor, uma faixa estreita de terra em que se localiza aí o rio Vistula, acreditando aí que seriam protegidos pela França e pela Inglaterra, países com que eles haviam firmado um acordo que garantia ajuda militar no caso de invasão, os governantes aí poloneses resistiram. Depois de assegurar a neutralidade da União Soviética, Hitler pôs em ação o chamado Plano Branco, onde dando início à invasão da Polônia na madrugada de 1º de setembro de 1939. A guerra aconteceu de forma relâmpago, chamada aí de Blitzkrieg, ou seja, guerra relâmpago. Passou a ser a principal estratégia de ataque dos alemães. Era uma ofensiva tão rápida que não dava nenhuma chance para o contra-ataque dos países alvos. O ataque alemão foi arrasador. As forças da aeronáutica, comandada aí por Hermann Göring, realizaram gigantescos bombardeios aéreos, debilitando aí a resistência polonesa. Isso abriu caminho para que as divisões de ataques, comandadas aí pelo general Heinz, aniquilassem de forma numerosa, porém mal armado, exército polonês, né? Aniquilou vários soldados do exército polonês. Em menos de um mês, a Polônia já estava vencida pelos alemães. Aí vocês estão vendo foto dos soldados nazistas derrubando aí um marco de fronteira entre a Alemanha e a Polônia durante a invasão da Polônia em 1939, que foi o que deu o pontapé inicial para a Segunda Guerra. Na outra imagem, soldados poloneses em marcha para contra-atacar a invasão da Alemanha em seu país, porém, como eu já falei, foi uma guerra relâmpago, né? Foi uma ofensiva tão rápida que não deu chance deles se defenderem. Em razão da assinatura do Pacto de Não Agressão com a Alemanha, os soviéticos se aproveitaram da situação de domínio alemão na Polônia e ocuparam o leste desse país.
No curso de sua política expansionista, em 1940, a União Soviética também anexou os países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, aos seus territórios. Bom, gente, ficamos por aqui. Vocês vão me responder as páginas 38 e a página 42 do livro de vocês, tá? Bons estudos, até a próxima aula.